Plano de saúde. As regras de portabilidade vão mudar a partir de 3 de junho. Estamos falando sobre isso, mas também tirando dúvidas aí o telespectador ansioso em ter aí suas demandas, né, esclarecidas. A doutora Natália Calil é especialista, está aqui hoje com a gente, e nós estávamos falando a respeito do empregado demitido sem justa causa ou se aposentando, até quando pode reivindicar seu direito de permanecer no plano, e se isso vale para os seus dependentes. A senhora estava esclarecendo, e aí nós fomos ao intervalo. Isso, então sempre que o empregado ele sai, seja por sem justa causa ou então por se aposentar, ele precisa informar a empresa de que ele quer se manter no plano. E ele vai falar isso para o plano também, porque o plano ele vai exigir uma série de documentos referente à demissão, né, ou então à aposentadoria, para que ele regulamente a papelada da pessoa e transfira isso, né. Então, assim que ele sai, é bom ele fazer. Já, ele não pode demorar muito, porque senão vai implicar o fato de que ele não quer. É bom fazer por escrito, uma Por e-mail. notificação, por e-mail? Por e-mail, ele pode mandar um e-mail para a própria empresa inicialmente, ele pode ir pessoalmente e dar uma declaração escrita, tá? Contanto que se comprove que ele fez isso. Ele tem que falar tanto com a empresa quanto com o plano. Acho mais seguro, talvez, mandar uma carta registrada com aviso Sim. de recebimento pelo correio, né? É uma boa opção. A gente costuma fazer isso. Sempre que eu recebo, né, clientes, a gente costuma mandar a notificação dessa forma. Mas o e-mail também é válido, porque muitas pessoas, quando elas estão passando pela parte da demissão, isso já é conferido pelo RH. Olha, você quer se manter no plano, não quer? Então, ali, às vezes, eles mesmos pedem para que seja enviado um e-mail informando isso. Então, isso é utilizado como meio de prova. Se houver alguma desídia da empresa ou eles não fornecerem alguma documentação que o plano está pedindo, aí ele pode ingressar na justiça para dizer que a empresa não está cumprindo com o papel dela, né? E por quanto tempo a pessoa pode permanecer nessa situação de aderente ao plano, sendo demitido ou aposentado? Então, aí vai depender. A pessoa que foi demitida, ela tem de 6 meses a 2 anos dentro do plano, a depender do tempo que ela ficou na empresa. Tá? É um mínimo de 6 meses, um máximo de 2 anos. Agora, o aposentado, se ele ficou mais de 10 anos já contribuindo, ele pode ficar indeterminadamente. Se foi menos de 10 anos, é pelo tempo que ele ficou. Vamos supor, se ele tinha 5 anos ali dentro da empresa e contribuindo para o plano, e aí ele aposentou, ele vai ter direito a ficar mais 5 anos. Tá certo. Ó, uma outra dúvida que está muito frequente aqui é o sujeito que não declara uma doença pré-existente ao aderir ao plano. O que pode acontecer? Ele pode alegar, eu não sabia, ou essa boa-fé não vale? Se ele realmente não sabia, então nós vamos presumir que não era uma doença pré-existente, no sentido de que ele não tinha a ciência, então ele não poderia declarar. O que acontece? Sempre que você ingressa num plano, vem um formulário em que é perguntado se você já tem alguma coisa, tem problema de vista, tem problema cardíaco, e a pessoa vai ali ticando. Então, se no momento ela não fazia tratamento para nenhuma doença de natureza grave ou então de tratamento continuado, ela não vai ter como declarar, né? Então, ela vai presumir a boa-fé. Vamos pensar num problema de câncer que é muito comum. Muitas vezes nós passamos tempos até descobrir que tem. Então, se numa consulta, já com esse novo plano, eu recebo um diagnóstico, então a minha ciência ela veio a partir daí. E nem o próprio médico consegue me dizer desde quando que eu estava com isso, para o plano poder alegar que era uma doença pré-existente. Entende? Então, se eu não tenho um diagnóstico anterior, o plano de saúde não vai poder alegar isso. Doutora Natália, outra dúvida muito frequente diz respeito à questão do reajuste. São fases, né? De tanto a tanto, tanto, de tanto a tanto, tanto. Mas quando chega na faixa aí dos 50 e pouco para os 60, a coisa começa a engrossar. E como é que pode ser feito isso aí? Há possibilidade do usuário contestar o valor, o percentual? Sim. Nós temos 2 tipos de reajuste. Um que é esse que nós estamos conversando sobre a faixa etária e um outro que é o anual de reajuste do plano pela inflação e para equilíbrio contratual.
os dois podem ser revistos, né? Este primeiro da faixa etária é muito comum que as operadoras façam o seguinte: como a partir dos 60 anos não mais pode fazer reajuste pela idade, então se fez 60 anos o plano não pode mais reajustar com 60, 65. Então, quando chega aos 59 anos, é a última data de reajuste por faixa Aí, etária. ó, Sobe, dobra lambada. o valor do plano, exatamente. Então, ele não pode ser um valor exorbitante, porque os planos têm feito o quê? Já que eu não vou reajustar mais, então eu vou colocar um valor aí que E sirva o para o tempo detalhe, todo. né, na hora que a pessoa começa a precisar mais, né? Exatamente, por isso que ele já às vezes dobra, Porque né? a idade vem, o organismo já está um pouco mais sacrificado, né? O sim. carro já está, não é mais 0 quilômetro, vai começar a dar um pouco de problema. E aí eles querem aumentar de uma forma exorbitante. Abusiva, né? Não levam em conta que a gente pagou um bom tempo sem usar. Sem usar. Então, na verdade, o que, que o plano utiliza, né? Ele trabalha também com as carteiras de pessoas jovens, justamente para poder equilibrar. Às vezes ele está investindo um pouco mais na pessoa idosa, porém existem muitas pessoas também ali que são pessoas mais jovens e passam meses, às vezes um ano inteiro sem utilizar o plano, né? É justamente esse equilíbrio que se busca. Então, se for um reajuste abusivo, o consumidor ele pode levar isso para análise judicial. Inclusive, existem limites que a ANS mesmo coloca de reajustes de plano, né? Então, também não pode ultrapassar isso. Todo ano o seu plano vai reajustar. Aí, independente da idade, existem índices permitidos para que isso aconteça. E aí o consumidor ele precisa estar muito atento. Se o aumento foi muito abusivo, ele pode checar com a ANS quais foram os índices permitidos para os planos individuais. Isso tem no computador, lá na Tem, página pelo site ANS? da ANS, sim. Legal. Só em contratos coletivos, esses de adesão que sindicatos costumam fazer, que não consta no rol da ANS. Aí precisa conversar direto com as associações para que eles informem os reajustes. Voltando então à questão da portabilidade, doutora Natália, aplicada aí a questão dos 60 anos. É fácil, é possível que alguém com 60 anos consiga a portabilidade dentro dessas novas regras que vão vigorar a partir de 3 de junho? Sim, eles não podem mais discriminar pela idade, né? Isso já não poderia acontecer. O que os planos hoje acabam recusando um pouco é uma pessoa que ela não tinha plano e ela entra com 60 anos, mas ainda assim o plano não pode negar a adesão, ele vai passar o preço dele, né? E então, nessa nova regra da portabilidade, eles estão puxando uma pessoa que estava com um plano empresarial, ela já mantinha um plano. Então, esse novo plano não vai poder exigir carência, não vai poder negar a adesão, porque a pessoa já está puxando de um lugar para outro, entendeu? Legal. Eu acho muito bom porque ela fala assim, de uma forma bem tranquila, dá para todo mundo entender. E eu pergunto, doutora Natália, tem possibilidade de deixar um endereço eletrônico dessas coisas mais modernas aí para o pessoal que não alcançou as explicações ou tem outras dúvidas, poder conversar com a senhora diretamente? Tem sim, a gente atende por e-mail, né, que aí é o meu e-mail mesmo, que é Natália, com TH, Calil, né, CALIL, @gmail.com. E aí a gente também tem página no Facebook, tem a minha página, que é Natália Calil, a gente tem o Paulique Calil, que a gente depois pode enviar para vocês, que é os nossos canais pelo Facebook, que a gente também atende. E aí eu consigo tirar as dúvidas, se mais alguém tiver alguma pergunta aí, pode enviar para a gente. Sem esquecer do charme, hein? É Natália com TH. Com TH. Obrigado, doutora Natália, Eu que mais uma vez. agradeço. Vou lhe convidar a voltar mais vezes, né? Falando de uma forma bem acessível à população.